Juntos. Hoje estudaremos o livro de Geografia Bem Me Quer Mais, quarto ano, páginas 148 a 151. Veja, como vocês sabem, quem acompanha os meus vídeos, eu não vou direto nas respostas. Eu leio o texto, explico o que tiver que explicar, para que a gente, quando for fazer as tarefas, as atividades, a gente saiba o que está escrevendo, tá certo? Então, é mais um aprendizado da continuidade da sala de aula. Por isso que eu sempre leio os textos. Então, hoje, na página 148 do livro, Bem Me Quer Mais, quarto ano de Geografia, começa com o seguinte: os problemas ambientais no campo. Seguindo as orientações do professor, escreva no caderno um pequeno texto sobre o que você observa em cada uma das imagens a seguir. Aí você vê o homem usando a motosserra para desmatar e aqui você vê a vegetação toda já prejudicada, tá certo? E aí, se o professor pedir um texto, você fala, né? Que o desmatamento prejudica bastante toda a terra, todo o solo. O exemplo de exploração mineral citado na página 147 é a consequência de imagens assim. E a sequência de imagens acima mostra que, por meio do trabalho, os seres humanos podem transformar intensamente as paisagens e os elementos da natureza. Essas transformações trazem consequências ao ambiente natural e muitas delas podem ter efeitos negativos, causando vários problemas. Entre eles, por exemplo, temos a derrubada da vegetação natural de uma área para a criação de gado ou para a plantação de lavouras. Na imagem A, vemos um exemplo da retirada da vegetação natural para a formação de pastagem para o rebanho. Já na imagem B, verifica-se que em áreas de lavoura, sem a cobertura vegetal, o solo fica desprotegido, o que facilita a ocorrência da erosão. Em outras palavras, o desmatamento e o uso inadequado dos solos pode trazer sérios impactos ao ambiente. Não só ao ambiente, né, mas aos seres humanos, né? Toda vez que se desmata, há um prejuízo imenso, não só para os biomas, o ecossistema, mas também para o ser humano, certo? Vamos dar continuidade na página 149. O que é erosão? Erosão é um fenômeno que ocorre naturalmente em toda a superfície de nosso planeta. Ela pode ser causada pela ação das águas das chuvas e dos rios, dos ventos e também das geleiras. É uma das maneiras da natureza de modelar as diferentes formas do relevo. A erosão, porém, é intensificada pela ação dos seres humanos. Um exemplo disso é quando o solo fica exposto e sem vegetação. Quando as águas das chuvas caem sobre a superfície desprotegida, carregam com mais rapidez porções de solo, formando grandes buracos e deixando os terrenos impróprios para a agricultura e a pecuária, certo? Então, a erosão é um processo natural, mas o homem pode, à medida que ele desmata, acaba provocando erosões que traz consequências sérias para o ser humano. Para saber mais, impactos causados por agrotóxico. Outro grave problema ambiental que vem ocorrendo no campo é o uso excessivo de produtos químicos ou biológicos, também chamado de agrotóxicos. Eles são utilizados para matar pragas que danificam as lavouras, como ervas daninhas, insetos, pequenos roedores e outros seres causadores de doença em plantas, como fungos e bactérias. Esses produtos químicos e biológicos penetram no solo, contaminando e, com as chuvas, são transportadas para os rios, infectando e matando peixe e outros seres vivos aquáticos. Então, é um outro problema ambiental a questão do uso de agrotóxico, certo? Aqui, ó, perigo agrotóxico, já falando, placa indicando
uso de produtos químicos e biológicos em plantação, no município de Sorriso, Mato Grosso, certo? Vamos para a próxima página. Agora começamos na página 150. Retomada. Primeira questão. De acordo com o que você estudou nesta unidade, escreva no caderno as principais características. A. Do extrativismo. Quais são as características do extrativismo? E aí você coloca que os produtos são retirados diretamente da natureza, geralmente de maneira artesanal, sem grande máquina, por famílias e profissionais que utilizam as ferramentas simples. Pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Então, o extrativismo é de maneira bem artesanal, certo? B. Artesanal. B. Agricultura. Qual é a característica? Cultivo de plantas que são úteis à sociedade, certo? E a pecuária é a criação de animais para a produção de alimento ou de matéria-prima para a indústria, ok? Na segunda questão, temos o quê? No caderno, crie uma tabela para organizar as frases a seguir, que descreve algumas características tanto da atividade agrícola familiar quanto da atividade agrícola moderna ou comercial. Faça como modelo. Aí tem aqui, ó. Atividade agrícola familiar. Aí botou atividade geralmente desenvolvida em pequena propriedade. Atividade agrícola moderna ou comercial. Plantio geralmente de uma única cultura, certo? É a grande plantação de soja, né? De algodão. Aí geralmente é uma atividade agrícola comercial. E atividade agrícola familiar são feitas por famílias, né, em pequenas propriedades. Então, vamos lá aqui. Vamos ver essas características aqui, tá? Aqui. Utiliza preferencialmente mão de obra familiar? Esta aqui. Atividade agrícola familiar. Então, você copia embaixo aqui, tá? Você faz essa tabela e coloca esta frase. Utiliza preferencialmente mão de obra familiar. Bota aqui como uma característica da atividade agrícola familiar. Usa ferramentas e técnicas de plantio simples, também agricultura familiar. Vou até fazer aqui para você lembrar, certo? Bota aqui. Utiliza máquinas e técnicas de produção mais sofisticada. Quem? A agricultura moderna ou comercial. Alguns dos alimentos são produzidos pela própria família. Agricultura familiar, certo? Aqui, ó. Agricultura familiar, atividade geralmente desenvolvida por pequena propriedade, utiliza preferencialmente mão de obra familiar, usa ferramentas e técnicas simples. Alguns dos alimentos são produzidos pela própria família. Você pode incluir outras características que você achar importante. E aqui, ó, atividade agrícola moderna ou comercial, plantio geralmente de uma única cultura, utiliza máquinas e técnicas de produção mais sofisticada e os produtos são destinados ao comércio com as indústrias. São outras características, ok? E aqui os produtos são destinados ao comércio com as indústrias, que a gente já viu, que é atividade agrícola moderna, ok? Temos assim a finalização desta página, ok? Vamos para a próxima. Na página 151, terceira questão. Verifique no quadro abaixo os melhores meses para o plantio e a colheita de alguns produtos agrícolas no Brasil. Por meio dessas informações, escreva no caderno quais são as melhores estações do ano para cada produto. E aí a gente tem aqui a tabelinha, ó. Algodão, planta em outubro, colhe em abril. Mandioca, março, agosto. Arroz, planta em setembro, colhe em março. Tomate em fevereiro e em julho. Mas como isso fica nas estações do ano? Vocês sabem que de 3 em 3 meses a gente muda, 3 a 4 meses a gente muda as estações do ano, né? Dependendo da região, tem período que o inverno dura mais, tem período em outras regiões
tem período que o verão dura mais e assim vai, tá certo? Então, por aqui, olha aqui, o algodão, que ele planta em outubro e colhe em abril. Algodão, as estações primavera e outono. A mandioca pega o verão e inverno, certo? Março, inverno, e aqui, ó, agosto já começa o verão, certo? Aí pega essas duas, porque depende muito da região onde você está, né? Verão e inverno. O arroz pega a primavera e o verão, certo? E o tomate, verão e inverno, certo? Ficaria assim, segundo o livro, mas com certeza depende muito da sua região. Observe com atenção a fotografia a seguir e responda as questões no caderno. O incêndio florestal provocado no Cerrado durante o período de diminuição das chuvas em Goiás, 2020. A. Qual tipo de problema ambiental está sendo mostrado? E a gente já viu, né? O problema das queimadas. Que recurso natural está sendo afetado? A vegetação de florestas. Por que este problema deveria ser evitado? Explique com suas palavras. E a gente diz que deveria ser evitado, os governos têm que se preparar, né, para acabar o incêndio, para ter bastante bombeiros nas áreas, toda uma política de volta para que não haja queimadas nas florestas. Por quê? Porque prejudica todo o bioma, prejudica todas as vegetações, e não só as vegetações, mas prejudica também os animais que vivem nessa área e todas as pessoas que vivem nessa área ficam prejudicadas com as queimadas. Sem falar que quanto menos árvore, mais quente o planeta fica, certo? Menos ar poluído e tudo mais, tá bom? Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito quem já se inscreveu nesse canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva para a gente continuar estudando juntos. Fique com Deus e até a próxima aula, pessoal.